Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, sejam bem-vindos novamente a Filosofando com Samir. Saúdo a todos com o sinal do Fi, desejando que todos estejam muito bem em mais um programa. Nós estamos, então, divulgando cultura com o patrocínio de EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo. E também agradecendo a Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto, com a loja em Estância Velha e toda a região. Pois muito bem, falando sobre os nossos patrocinadores e dizendo que divulgar cultura e conhecimento é uma coisa que exige bastante estudo e também empenho dos nossos patrocinadores para que esse programa seja colocado no ar e esteja justamente disponível a todos, né, de uma forma gratuita, sem objetivos comerciais e trazendo cada vez mais, como eu disse, e engrandecendo a cultura de cada um. Eu gostaria de fazer um pequeno resumo do que nós tratamos nos últimos 4 programas, que foi sobre Tales de Mileto, e falar sobre a escola milanesa, que foi então a primeira escola filosófica de todos os tempos, e neste período em que Tales formou, junto com outros asseclas, né, os seguidores dele, diferentes formas de visualizar inicialmente a filosofia. Lembrando que Tales, então, via o mundo formado a partir da água, né, que não necessariamente era o que os outros filósofos da mesma escola tinham em mente. Então, para entenderem, Tales foi tão adiante que, ao final, na última apresentação, nós mostramos que Tales foi quem descobriu a eletricidade. Então, ele é o pai da eletricidade, né? Ele descobriu através do âmbar, que é justamente uma secreção de árvores, né? Tipo os pinos, por exemplo, secretam o âmbar, e esse âmbar petrificado, vamos chamar assim, seco, depois esfregado em uma parte de lã ou um tecido que existia na época, era praticamente tudo lã, né? O algodão era pouco conhecido ainda, né? Tinha eletricidade estática, e chegamos até Tesla, né? Vejam que avanço foi a visão de Tales em determinar que a aproximação de objetos através de um aquecimento do próprio âmbar, que ele sabia que tinha descoberto uma coisa grandiosa, ele só não tinha, então, ciência de onde isso chegaria e quais seriam as consequências. Tanto é que estamos nós aí vivendo uma geração nova, onde nós temos a transmissão de eletricidade pelo ar, informação pelo ar, o Wi-Fi agora, o mais novo, o Li-Fi, e outros segmentos,
fora o rádio, fora a TV, que temos que entender, né, que a imagem recebida, a informação recebida, nada mais é do que eletricidade com informação. Tá? Então, imaginem isso há 2.700 anos atrás. Então, nós vamos falar nos próximos 4 episódios, os 4 programas, sobre especificamente 2 filósofos que deram andamento e complementaram as ideias de Tales de Mileto, tá? Da mesma escola milesiana, né? Que justamente confrontaram ideias, mas somaram. Isso é importante. O filósofo, ele não é somente um crítico, ele é um construtor de ideias. Esse é o objetivo do nosso programa com vocês, que abram suas mentes e construam novas ideias a partir de ideias que estamos mostrando aqui, que ficaram guardadas, né, veladas por milhares, né, alguns bons milhares, algumas boas centenas de anos, e ficaram fora da nosso alcance, fora da nossa alçada. O primeiro que nós vamos falar então é de Anaximandro de Mileto, justamente nascido em 610 a.C. e morreu em 546 a.C. Seguindo os passos de Tales de Mileto, Anaximandro tentou então desvendar os mistérios sobre os princípios únicos e primordiais da vida, né? Que o seu mestre anterior dizia que era a partir da água. Foi assim que ele criou o conceito do apeiron, que difere do arqué desenvolvido por Tales. Anaximandro acreditava que o sol agia sobre a água e gerava os seres, e esses depois se dirigiam para a terra conforme se desenvolviam, né, e iam se tornando mais elaborados a partir do programa, vamos dizer assim, genética elaborada, né? A cosmologia de Anaximandro aponta que a possível origem para o universo seria um elemento infinito, indefinível e imortal, que ele chamou de apeiron. O princípio e o elemento de todas as coisas seria o infinito, o ilimitado, que é eterno, é imortal e indissolúvel. Olhem a ideia que já se tinha do imensurável, né? Todos os seres derivam ou derivaram a partir de outros seres mais antigos, e então o mix, a miscigenação por transformações sucessivas, trouxeram novas raças. Então, o nosso mundo é um mundo onde surgem coisas novas, e elas se dissolvem no infinito, mas elas não deixam de existir. Os gregos criaram colunas para identificarem seus pensamentos filosóficos, um brasão de armas ditando seus pensamentos. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma coluna, nós não temos, os réis mortais, não temos ideia de que aquela coluna tem todo um significado. E hoje nós vamos desvendar 3 das principais colunas, né, e o seu devido significado. Quando nós olhamos para uma edificação, um templo, ou uma igreja, ou até uma casa, e que tem belas e altas colunas, são lindas, né, elas têm um significado. Então nós vamos falar sobre 3. A coluna dórica, a jônica e a coríntia. Tá? A coluna jônica é de uma ordem arquitetônica que vem justamente da Jônia, né, desse local, né, que ela tem, por exemplo, a característica de altura. As colunas jônicas são as mais altas de todas, são mais altas que as dóricas e as coríntias.
Na base, nessa coluna, ela é larga e tem o formato de pilha de anéis, né? É como se fossem gomos. O capitel, que é a parte superior da coluna jônica, é ornamentado e tem o formato de 2 rolos ou rebolos, como quiserem chamar, chamado de volutas, que se parecem com pergaminhos enrolados, né? O fuste, que é a parte do topo da coluna jônica, ele é delgado, né? Que é justamente o corpo que vai descendo e tem muitas caneluras. Essas caneluras podemos chamar de canas sulcadas, né? E as proporções das colunas jônicas são graciosas, são femininas, ao contrário das colunas dóricas, que são mais robustas e têm formas geométricas mais acentuadas. Já o friso, né, aquelas colunetas, as colunas jônicas têm um friso com um relevo escultural contínuo, ela é reta de início até o fim. A ordem jônica se desenvolveu, então, na própria Jônia, na Grécia, do século VII a.C., estamos falando, então, de 2.700 anos atrás. E migrou para a Grécia continental já a partir do século V a.C., então 200 anos aproximadamente, de 100 a 200, 150 a 200 anos. A ordem jônica se desenvolveu na Jônia, na Grécia, por volta do século VI, 6 ou 7 a.C., e migrou para a Grécia continental no século V a.C. Então, estamos falando aí na ordem de 100, 150, talvez 200 anos dessa migração. Lembrem-se, a filosofia surgiu na Jônia. E a ordem jônica foi usada em construções como o Templo de Ártemis de Éfeso, o Partenon e o Popilaia, em Atenas. Então, vejam que quando se via um prédio, já se sabia que era jônico. Então, se sabia que a origem era a partir de Tales e dos seus asseclas. Bom, agora nós vamos falar sobre a coluna coríntia, que tem vários significados, ao contrário da jônica, incluindo a evolução da ordem jônica, ou seja, coríntia é uma derivação da jônica, e a coluna coríntia é uma evolução da ordem jônica com uma maior valorização da ornamentação. Quando nós falamos em ornamentação, nós estamos falando da origem da cidade de Corinto, que foi uma herança da cidade ou do local jônico, que é o nome da coluna coríntia, que está relacionado à cidade grega, né, como eu disse, de Corinto, que era rival econômico. Da rivalidade grega, ela só se tornou guerra mesmo pelos espartanos, ok? Os atenienses só iriam para a guerra em última instância, mas eram gregos, eram dominadores e então o capitel dessa da coluna coríntia é um elemento definido por uma coluna que é esculpido, incorporado, com mais motivos vegetais do que os absolutamente corretos da ordem jônica. Então, falando sobre a ornamentação exuberante, né, o capitel coríntio tem a forma de um sino invertido, observem na imagem, né, e está coberto de folhas de acanto. Acanto é uma árvore local da Grécia, né, com proporções esbeltas e elegantes, e a coluna coríntia ela tem proporções realmente muito lindas, vista de longe, muito apreciada pelos romanos, tanto que os romanos preferiram a coluna coríntia em todos os seus templos, em todos os, vamos dizer, edifícios do Império Romano, desde esse período do século V a.C., justamente, né? E a partir daí
desse mix nós tivemos então a coluna compósita. O que é a compósita? Se forem olhar, vamos dizer, como um mix da jônica anterior, né, com uma simplicidade um pouco maior. Então, da ordem dos gregos para os romanos, os ornamentos dos capitéis tinham adornos um pouco diferentes entre eles, né? A coluna dórica seguiu rigorosas proporções matemáticas, né? As caneluras, o fuste das colunas, como a dórica, né? Que apresenta os sulcos verticais, depois o equilíbrio. A coluna dórica apresenta um equilíbrio de proporções de elegância formal, né? E o uso das colunas, no caso da dórica, principalmente usado no exterior dos templos dedicados a divindades masculinas, né? Então, como eu disse, a origem foi justamente entre o século 7 a.C., então nas costas do Peloponeso, que depois foi onde deram todas aquelas guerras, aquelas confusões, que também serviu para Alexandre o Grande, suas grandes batalhas, né? E aí as colunas começaram a identificar, vamos chamar espalhamento, as ordens de cada um dos templos, e se espalhou desde a Grécia até a Itália. Olhem que a Grécia, ela faz parte da Europa, ok? Temos que entender isso. Ela não é parte do Oriente Médio, ela é parte da Europa. Então ela se espalhou até a Itália. E todos os outros países que estavam no meio, ou estavam sob o domínio dos gregos, ou estavam sob o domínio dos romanos. Ou os italianos, como quiserem chamar, mas era Roma. Então, a versão romana da coluna dórica, igualmente mais leve devido às suas dimensões e bem mais reduzidas, porque os romanos não queriam os templos suntuosos, altos, como nós chamamos, com o pé direito muito alto. Não, eram prédios mais baixos, com colunas mais baixas, né? E então o Anaximandro, já nessa época, como astrônomo e um geógrafo, né, ele foi, como disse, o discípulo de Tales, e começou a colocar as suas próprias colunas diante dos templos em que vinham a partir de Tales, e ele começou a fazer a instituição dos seus chamados, dos seus ensinamentos, através do que eu falei antes, o apeiron, né? Apesar de Anaximandro ter sido talvez o segundo filósofo mais importante da tradição ocidental e o segundo na ordem jônica, né? Ele continuou os estudos do mestre seguindo um caminho um pouco mais universal, né? Desenvolvendo outras teorias. Então, Anaximandro teve a influência política que Tales já havia exercido no passado. Então, ele foi um político que ocupou cargos administrativos na cidade de Mileto, né? E ele teve, então, vamos dizer, a facilidade da comunicação, tá? E a partir dessa cosmologia de Anaximandro, ele aponta que a possível origem do universo seria um elemento infinito, mas indefinível e imortal. Novamente nós estamos falando da palavra apeiron. Essa palavra que nasceu na cidade de Mileto, ganhou então a região toda da Jônia, que na época fazia parte da Turquia,
Vejam que Turquia também é Europa hoje. Na época, a Turquia era dividida entre o norte e o sul, sendo que ao norte depois foi construído a cidade que nós chamamos hoje de Istambul, que vamos falar alguns séculos depois sobre isso. E uma porção de terras que pertencia à parte então chamada de Ásia Menor, que começou a se definir a partir dos próprios filósofos, considerando o que Tales deu o pontapé inicial, e Anaximandro foi um pouco além nessa busca cosmológica que Tales não conseguiu atender e entender, porque sendo a água a fonte de tudo, a água estava na terra. Estando a água na terra, ele então, diríamos assim, ele tinha uma ideia sobre a doutrina mitológica que explicava que tudo era fantasioso até certo ponto em que a água fazia parte disso. Já Anaximandro de Mileto, como um filósofo já mais evoluído dessa escola jônica, disse que o seu pensamento era que os relatos, a partir de Simplício, Heródoto e Aristóteles, vejam que Aristóteles foi aquele que depois de Sócrates, Platão, Aristóteles era o que tinha tudo guardado debaixo do braço, e ele, quando foi o tutor de Carlos Magno ou Alexandre o Grande, ele criou aquela famosa escola, e também ele criou a Biblioteca de Alexandria. Então, podemos dizer que Aristóteles, enquanto os outros não escreviam nada e só falavam, Aristóteles pegava de quem escrevia e ia guardando, ou captando, ou colecionando coisas de centenas de anos, talvez do passado. Tanto é que ele chegou a trazer obras que somente foram descobertas por acaso. O por acaso não foi por acaso, Aristóteles sabia o que estava fazendo. Então, uma das obras é sobre a natureza. Então, essa obra nunca foi encontrada de verdade. Ela só foi descrita como uma cosmologia, além da teoria da origem do arqué da natureza, que se chamava Physis, que inclui a teoria sobre o formato da Terra. Agora, olhem bem, que segundo o pensador, que nós estamos falando agora, Anaximandro, era de um cilindro. Sim, a Terra era um cilindro, e a explicação dele era que a existência do cilindro se movimentava de lado, e a Terra era colocada sobre um lado do cilindro, onde batiam os raios solares, que era o astro, ou a bola de fogo, vamos dizer assim, que partia através de um furo na camada do céu, que seria um rasgo que seria iluminado durante o dia, e à noite ele deixaria de aparecer. Então nós temos assim uma imagem vista desse cilindro como se fosse uma torta, um cilindro baixo, e depois nós temos uma outra versão de um cilindro que parece uma rolha de vinho, onde uma das superfícies desse cilindro, a parte chata, seria onde a Terra estaria localizada. Então,
para Anaximandro, nessa imagem que nós vamos ver agora, visto de frente, essa era a Terra. Tá? E essa Terra, vejam o cilindro no centro, vejam então a parte elíptica ali, vamos chamar então de uma linha de equador. Esse era o universo composto pelo apeiron, o infinito. Então, uma parte vista, esse aqui é a parte da rolha, onde está a Terra, onde entra a iluminação, e ele acreditava fielmente que o universo era uma outra bola que continha esse cilindro dentro. Então, Anaximandro deixou então enormes contribuições para a filosofia a partir da astronomia, né? Da geografia já falamos, né? Que foram também refutados por alguns dos outros pensadores, mas que a imensa importância histórica não deixa esquecer. Né? E a seguir disso nós listamos um pensamento um pouco mais ocidental sobre o arqué, que que o filósofo pré-socrático, né? Lembre-se que nós falamos sobre o pré-socrático, eles são todos pré-socráticos, que o Sócrates foi aquele que acabou com os mitos, né? O pensador buscava compreender a origem e a formação do universo de uma forma compreensível para eles, que pudesse ser explicada. Então, Tales, até certo ponto, foi o precursor, mas não explicou tudo. Então, ele entrou num movimento de busca, assim como os demais, que buscasse um elemento que fosse dado a origem de tudo e que fosse expresso de uma palavra dita como arqué, né? E as observações que Anaximandro fazia era justamente de um pensador, neste momento, contrário a Tales, não apenas na sua teoria cosmológica, fundada sobre elemento definido e palpável, mas que entendesse que existia uma complexa relação do mundo, ou seja, do universo, que daria origem a esse termo chamado apeiron. Então, o apeiron é a palavra que designava o algo infinito, portanto imortal, indefinível e por si só, mas existencial. Esse elemento era algo que existiu, indescritível, no entanto, era o próprio universo, eram os próprios seres que faziam parte do universo, e era a relação dos opostos entre o quente e o frio, o seco e o úmido, a escuridão e a claridade, que resultava na unidade e estava representando e presente em tudo. Então, segundo o filósofo, a origem de tudo teria surgido desse turbilhão, e tudo composto por uma unidade advinda da dualidade dos opostos. Olha, agora nós começamos a falar dos opostos. Quando os seres comuns deixassem de existir, eles voltariam para o seu apeiron, ou seja, o seu universo. Nesse sentido, quando nós falamos de universo, Anaximandro ele viajou um pouco mais, né? A geografia dele, a própria astronomia dele, existiam relatos dados por outros, né? Como eu disse, o próprio Simplício e Heródoto diziam que Anaximandro teria formulado uma teoria sobre o formato da Terra que não era exatamente aceito por todos, mas era o parecer dele sobre o cilindro da Terra, né? Que o Sol nada mais era do que um eixo de fogo. E essas ideias e essas porções e proporções terrestres foram que deram a ele essa, vamos dizer assim, oportunidade de se manifestar falando sobre o dia, sobre a noite, ao contrário do que Tales falava. Então vejo que ele estava contrariando o próprio mestre dele, e assim ele estaria mostrando uma
um novo ponto de vista, né, de um parecer que não tinha quem pudesse contrariar, né? Com isso, ele fez um desenho do que ele entendia ser o mundo, dividido entre a Europa, a Ásia e a Líbia. E aí, ao redor, o oceano. Olha, é como se fosse realmente uma cabeça de uma rolha, né? Então, ele dizia que o mundo era isso. E ali, então, ficava justamente o Mediterrâneo, que separava todo mundo entre a Europa, a Ásia e Líbia, e assim era o mundo. Vejam a certa ingenuidade, mas ele disse, é assim que é, e ninguém prova o contrário, a menos que tenha como trazer à tona algo que não seja um mito, né? Então, vejam que, para nós hoje, isso até pode ser engraçado, do ponto de vista, a formação do universo, como era de uma forma simplista, e essa simplicidade, ela se deu justamente porque ele teve a liberdade de poder pensar, e como eu disse antes, o filósofo não é somente um crítico, né? Ele é um construtivo, ele é um construtor de ideia. Então, além de filósofo e político, ele foi também professor, né? E sendo professor, ele teve, então, como eu disse antes, a sua morte em 547, deixando várias obras, algumas delas sobre a natureza, perímetro da Terra, a esfera celeste, sobre as estrelas filhas. Aí ele já começou a divagar sobre o universo em si, né? E ele difere, então, com o seu Apeiron, ele difere do Arqué, de Tales, e ele começa a dar novas ideias e novas formações de um período em que ele diz que o que vem antes e depois do finito tende a ser o infinito. E, segundo ele, o infinito é o contrário daquilo que era antes. Ele, então, fala sobre os dois opostos e termina, então, falando sobre a obliquidade da elíptica da Terra, os quadrantes solares, né? E ele vai, vamos dizer assim, viajando na sua geografia, né? Até o ponto de desenhar o gnomon, que foi o primeiro relógio solar, tá? Que existiu. Então, o gnomon, né, vem de gnose, né, o gnomon, a verdade. Ele pegou, então, os horários da manhã até o final do dia, ele fez um traçado, então, conforme andava essa sombra, ele tinha como saber que horas aproximadamente era do dia, quanto já havia se passado do dia, né, e quanto ainda restava do dia. E assim, para terminar, então, nós temos algumas frases que ele diz: o ilimitado é eterno, imortal e indissolúvel. O ilimitado não tem princípio, pois nesse caso seria limitado. Nosso mundo é um dos muitos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem no infinito. Todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas. Ele diz também: as estrelas são porções comprimidas de ar com a forma de rodas cheias de fogo e emitem chamas a partir de pequenas aberturas na estratosfera, que ele não sabia definir. O Sol é um círculo de 28 vezes maior que a Terra. Isso é o cálculo que ele fez, né? E uma roda seria como uma carruagem, um Sol, uma carruagem cujo aro côncavo, cheio de fogo, que brilha por certos pontos de abertura em que os bicos batem tipo foles, né? E hoje nós sabemos que o Sol é muito maior que a Terra, né?
Para ter uma ideia, o Sol é 109 vezes maior que a Terra, é um volume de 1.300.000 4 vezes maior do que a massa terrestre e 333.000 vezes maior do que toda a Terra junta no seu perímetro. Então, um raio de Sol, ele tem 696.000 quilômetros de abrangência, enquanto a Terra só pode ser vista a 12.742 quilômetros de distância. Então, o volume do Sol, que é de 1.300.000 vezes maior que a Terra, na concepção dele era 12, 13 vezes e acabou. E a massa da Terra, que é, na verdade, 333 vezes menor do que o Sol, para ele era somente 12 vezes menor, né? Mas nem por isso podemos condenar o Anaximandro e seus estudos de cosmologia e astronomia, porque ele tentou. Como disse, o filósofo não é somente um crítico, ele é um construtor de ideias. Até que provem o contrário, as ferramentas que ele tinha foram aquelas que foram então, do seu regente natural. Tá? Então, nós vamos parando por aqui e terminando com a saudação, meio que improvisado, mas para que vocês possam compreender, saudando a todos e aguardando, então, para os próximos programas, onde nós temos, então, 3 assuntos novos, falando sobre coisas novas. Agradeço a todos, deixo, então, aqui a minha saudação do FI, esperando que todos passem bem e aguardo todos com saúde para o próximo programa. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.